Olá você que gosta de história, cara. A gente está na segunda parte da nossa aula sobre ditadura militar. Então, se você não viu o primeiro vídeo, volta lá para entender o que a gente vai falar agora. Porque no último vídeo a gente terminou o vídeo com o afastamento de Arthur da Costa e Silva por um derrame, né? Um derrame. Essa é a minha atuação do momento. Prometo melhorar, desculpe, né? É que vai gerar a morte do próprio Arthur da Costa e Silva e, na sequência, a gente vai agora para o terceiro presidente do regime, que é Médici. Médici vai governar o nosso país entre 69 e 74. E agora eu vou passar para você as informações mais importantes e necessárias para você entender um pouquinho mais aí sobre esse momento histórico do Brasil, desse presidente. Vamos nessa! Primeiro, esse é o momento do auge da repressão no Brasil. Auge da repressão no Brasil, né? Só que ao mesmo tempo é a época de propagandas para todo lado sobre o regime, né? A gente vai falar que esse sentimento de enaltecimento, né, do Brasil vai ser um clima de ufanismo. Se você não sabe o que é ufanismo, significa nacionalismo extremo. Nesse mesmo contexto, o Brasil vai vencer a Copa de 70, né? E precisava vencer mesmo, porque o próprio presidente, ele ligava para os jogadores, imagina a pressão dos caras, né? Vocês têm que vencer essa Copa do Mundo aí! Se não vencer essa Copa do Mundo, você já sabe, né, o que pode acontecer se no caso vocês não vencerem essa Copa do Mundo aí. E o Brasil vence a Copa, campeão mundial, né? Quem gosta de futebol sabe que isso foi um momento icônico, né? E o lema do período no Brasil, um dos lemas era, olha que lindo, que maravilhoso, Brasil, ame-o ou deixo. Ame-o ou deixa, essa cor, né? É muito aberto para discussões, inclusive, sobre qual tipo de amor deveria existir no Brasil para você, né? Não ter que deixá-lo, né? Não era muito aberto essa parte, fica a dica para você. E ao mesmo tempo, então, galera, você entendeu que existia uma busca por uma imagem super positiva do Brasil, né? Músicas comemorativas, marchinhas, né? Brasil, ame-o ou deixo, Copa do Mundo, né? Vamos lá, essa pátria maravilhosa. Só que em contraste a essa capa de amor, a gente tem a perseguição, que é super forte dentro desse período. Então você tem uma certa forma de, né, deixar um pouco escondido, um pouco de lado essa perseguição toda que está acontecendo, né? E vamos agora então para um momento que vai ser sensacional dentro desse contexto, né, cara? Vai ser sensacional, que é um momento que você tem que prestar muita atenção na hora de fazer o seu vestibular. Você tem que saber isso aqui, cara. Você precisa saber isso aqui. E isso aqui que eu tô falando, começa com um nome, esse momento histórico. Antônio Delfim Neto. Sabe quem é Antônio Delfim Neto? Você sabe, eu sei que você sabe, eu acredito nisso. Tô olhando nos seus olhos aqui, olha, nos seus olhos, eu sei que você sabe quem é Antônio Delfim Neto. Era o ministro da Fazenda dentro do período, gente. A gente tá falando sim do período chamado de milagre econômico que acontece aqui no Brasil. Entre 69 e 73, a inflação esteve baixa, a produção esteve alta, ocorreu um aumento da construção civil, maravilhoso, das indústrias e obras faraônicas. Eu falo faraônicas mesmo, real oficial, não tô inventando isso aqui, cara, não é só interpretação, né, cara? Faraônicas vão acontecer no Brasil, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, né? Maravilhosa a ponte Rio-Niterói, usina de Itaipu, né? O projeto da rodovia transamazônica, sensacional, era um baita de um projeto, vamos cruzar a Amazônia com esse projeto, com rodovias, que mais tarde daria um rombo imenso, né, nos cofres públicos, e inclusive ela não foi concluída até hoje, a transamazônica, parece que não deu muito certo, me falar, né? E resumindo, é muita grana que obviamente o Brasil não tinha, né? E o dinheiro vinha da onde? Se você entende um pouquinho de história, você já leu sobre os outros presidentes, o dinheiro vem dos Estados Unidos, né? E isso é resultado que é dívida, a gente vai ter dívidas no Brasil, que já vinham importantes de governos anteriores, não é só do governo militar, é uma dívida que caminha e só aumenta, Quer entender melhor o problema? Não entendeu muito bem o problema? Vamos lá, devagar, vamos lá. Então, o ministro Delfim ele dizia o seguinte, olha que maravilhoso, né? Primeiro você faz o bolo, olha só, padeiro, confeiteiro, né? Para depois você repartir. Primeiro você faz o bolo, para depois você repartir. Entende isso aqui? Para manter a inflação controlada, os salários dos trabalhadores se mantiveram baixos. Havia crescimento às custas das baixas condições salariais dos trabalhadores brasileiros. Está entendendo isso?
O crescimento não veio com uma melhor distribuição de renda por parte do governo para com os trabalhadores. Logo, você entende, cara, que mesmo com o milagre, a pobreza no Brasil permaneceu muito grande. Embora então o PIB tenha chegado a 14%, né, o Produto Interno Bruto, a inflação vai subir. Devido ao que a inflação vai subir? As dívidas externas absurdas que estão chegando no Brasil. E agora, quanto mais obras, quanto mais empréstimos, mais dívidas. Deu para entender? Ficou mais claro agora? Então, assim, é uma certa... Foi um milagre? Aí, vamos lá, né? Se você entendeu, fica a seu critério me dizer. Em 1973, para piorar um pouquinho mais, vai ter a crise do petróleo. Né? Os países do Oriente Médio eles vão se fechar, aumentando e tabelando o valor do petróleo para obrigar que os países que não eram autossuficientes, assim, mas o Brasil tinha a Petrobras, professor, eu aprendi sobre a Petrobras. Sim, mas a gente não era autossuficiente, né, na produção do petróleo. Então a gente vai ser obrigado, não só a gente, mas outros países, a comprar os barris de petróleo por preços já estipulados. E no meio disso os Estados Unidos também é pego. Se os Estados Unidos foi pego, imagina o Brasil. A gente cai forte, gente, por não ser sustentável. E o preço do combustível no Brasil agora aumenta absurdamente. Aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do transporte do combustível, aumenta o preço dos produtos para as pessoas. Aumento de inflação disparado. E o valor de viver no Brasil agora se torna cada vez maior. O custo é muito alto para se manter nos padrões de vidas dentro do nosso território. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você tem que fazer essa linhazinha muito bem clara na sua cabeça na hora de estudar sobre o regime militar. Então, a partir daí, agora a gente vai para o quarto presidente. E se você entendeu alguma coisa, Geisel, que é o quarto presidente, ele vai governar de 75 a 79. E o Brasil agora está vivendo uma crise econômica absurda, tá bom? E vai vir essa crise junto com uma crise social. Por quê? Porque as pessoas estão começando a se revoltar. Existe agora uma proposta de redemocratização do Brasil. E guarda essa frase, Geisel disse que essa redemocratização tem que ser lenta, segura e gradual. Então, no período de 75 e 76, o que está acontecendo aqui no Brasil? Presta atenção nisso aqui. Dentro dessa construção, ocorrem duas mortes que vão causar uma grande comoção no Brasil, tá certo? E essas duas mortes sempre eu vejo em questões de vestibular, dando uma pincelada aqui no Enem, que é do jornalista Vladimir Herzog, né, que segundo os militares, ele tinha cometido suicídio um dia depois da sua prisão. Olha só que coisa, né? Ele foi preso e falou assim, eu vou acabar com a minha vida agora. Deu vontade logo depois que foi preso, né? E é do líder operário o Manuel Fiel Filho, né? Em condições semelhantes também. Olha só que coisa, né? Que coisa mais, né, curiosa, né? Nas duas, os militares declararam o mesmo argumento, suicídio, né? Curioso, se eu vejo um militar, eu sou preso, eu tento me matar. Não, eu consigo, né? Eu me mato. Né? Na visão dessa galera aí, era uma coincidência. Dos militares desse período era uma coincidência. Então, na visão militar, a abertura política tinha que ser lenta. Por quê? Para evitar revoltas em massa. Revoltas essas que já estavam acontecendo, tá? Segundo o próprio governo, que sofria oposições aí cada vez mais fortes de órgãos como, por exemplo, a OAB, né, a Ordem de Advogados do Brasil, e a AIB, a Associação de Imprensa Brasileira, e além de movimentos operários que cresciam absurdamente aqui no Brasil, né, buscando mudanças, melhores salários, melhores condições para os trabalhadores, né? Então, caso essa mudança fosse rápida demais no cenário político brasileiro, o medo militar era que ocorressem revoltas cada vez mais complicadas. Que coisa, né? Como é que a gente acaba com revoltas? Talvez a gente não começando ditaduras, na verdade. É uma boa forma. O que vocês acham? Digam aí, depois coloca aí a opinião de vocês, né? E na economia, né, surge agora no governo Geisel o pré-álcool, né? Que é uma alternativa ao petróleo que está absurdamente caro. Você achou que a cana que é queimada aí servia só para, né, fazer caldo de cana? Não é só para isso. No governo Geisel, o MDB aumenta o número também de políticos lá no Congresso.
A oposição aumenta. Sabendo da maioria dentro do Congresso, o que o Geisel vai fazer? Essa parte é sensacional, cara. Ele vai criar o Senado biônico. Parece um Power Ranger. Senado biônico! O que era isso? Eram senadores que eram indicados diretamente pelo Geisel, tá certo? Para tentar fortalecer, né, a aliança militar no poder. Também surge nesse contexto a Lei Falcão, né, para limitar a propaganda eleitoral. Então, na propaganda eleitoral, ninguém podia criticar a ditadura, só falar da sua vida, né, das coisas que fez. Meu nome é Carlos, eu sou professor de história e é isso aí mesmo que eu tô tendo para falar. Votem em mim que eu sou legal. É isso aí. Em 78, gente, pega essa data aqui, 1978, finalmente, Geisel vai revogar o AI-5. Ele vai decretar o fim do ato institucional número 5, que a gente já estudou, né? Só que não esquece de uma coisa, ele decreta o fim. Mas isso não significa que as torturas vão acabar, né? Fim! Acabou a tortura! Acabou. Não, continuaram acontecendo, só que de maneira gradativa elas vão ir diminuindo, tá bom? É engraçado isso, porque o Brasil tem que, com as histórias, estuda história, sabe muito bem que a gente tem uma mania fantástica, né? De criar leis que não são cumpridas, né? Você sabe muito bem disso. Muito bem. Em 1979, outro ponto importante para você aqui, meu caro amante da história, a Lei da Anistia. O que foi a Lei da Anistia? O perdão aos presos políticos do período do governo militar. Tá bom? Perdão dos presos políticos dentro do governo militar. O importante é que entender que os exilados, eles vão poder retornar para o Brasil a partir desse momento. Tem uma galera que fugiu do Brasil, fica a dica, tá? A galera foi embora, né? Essa lei também garantia o perdão, olha só, para o outro lado, para os militares também, né? Após a ditadura. Logo, a lei da anistia valia para os militares, para os torturadores, para toda a galera. Então, vocês podem voltar, mas o que a gente fez? Deixa lá, deixa quietinho, deixa todo mundo morrer para depois falar desse negócio aí, porque não dá certo falar agora, né? Falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né? E a partir de agora, vamos entrando na reta final da ditadura militar, gente, com João Batista Figueiredo, entre 1980 e 1985, tá? Pontos importantes agora com o fim do governo de Geisel. Nós temos o fim do AI-2. Se você não lembra o que o AI-2 dizia, ele cortava muitos partidos políticos, né? Agora surgem vários outros partidos, é o retorno do multipartidarismo no Brasil. Em 1984, e esse ano ficou gravado na história do Brasil pela emenda Dante de Oliveira. O que vai ser essa emenda? É uma proposta que estabeleceria as eleições diretas para presidente da República. O voto popular, eu poder escolher. O povo queria as diretas. Você vai falar das diretas já. Mas os militares não. Segundo os militares, né, o certo era que o Congresso escolhesse o próximo presidente. Então o povo vai para as ruas pedindo a aprovação dessa emenda de forma colossal. É gente para todo lado, para todos os cantos do Brasil, defendendo que o povo quer escolher agora o seu líder. Os militares pediam as eleições indiretas. Vamos lá, vamos pelo Congresso. E esse movimento do povo na rua, isso mesmo que você acabou de ouvir aqui atrás, ele vai ficar conhecido como diretas já, tá bom? Ponto importante, a emenda não é aprovada. Obviamente aonde? No Congresso, não é aprovada, tá bom? A ditadura vai acabar, mas por vias indiretas. E aqui vem um momento muito peculiar e muito curioso. Por quê? Dentro dessas eleições indiretas, mas com o povo inteiro na rua, né? Tancredo Neves, né, vai ser um dos candidatos. E seu vice é o José Sarney, que era um ex-militar, ele era civil, tá? Ele era um ex-participante da Arena, né? Ele vai pro MDB. E aqui a gente teve um acordo entre o Tancredo e o Geisel. Não, olha só, o Tancredo, que vai vencer as eleições, ele dialogou ali, trocou uma ideia com o Geisel. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse negócio, né? Contra os militares que eram representados por Paulo Maluf, né? Apoiador declarado do governo militar, né? Foi um político muito famoso aqui em São Paulo, inclusive, né? Se você é paulista, é bom estudar sobre ele. Em 1985 a gente vai ter as eleições indiretas e a vitória de Tancredo Neves. E a gente vai ter agora sim o fim da ditadura por eleições indiretas. Problema? Sempre tem um problema. Nos preparativos da posse de Tancredo, ele é internado com problemas intestinais no hospital. Estranho, né? Cara eleito depois da ditadura, né? E ele morre.
Quando ele morre, quem assume no lugar de Tancredo Neves? Sarney assume. Você entendeu que tem o Sarney era um antigo apoiador de quem? Da ditadura, apoiador dos militares. E aí, olha só que loucura, né? Acaba a ditadura e quem assume é um apoiador da ditadura. Mas ele agora, segundo o que ele mesmo diz, agora ele é um defensor, Sarney é um defensor da República. E a partir daí a gente começa a nova República do Brasil, que é uma outra matéria que a gente precisa estudar e precisa conhecer mais pra frente. Ponto importante aqui pra gente também lembrar é a questão da Comissão da Verdade, que até hoje, né, busca esclarecimentos sobre as mortes que aconteceram dentro do período. Você sabe muito bem que os documentos do regime militar continuam fechados, lacrados, porque tem muita gente viva dentro desse período que é política, inclusive, hoje. Está em Brasília, votando e decidindo as nossas leis. Mas isso é assunto para um outro momento. Qualquer dúvida, gente, coloca aqui embaixo. Vamos conversar, vamos bater papo. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Um forte abraço. Se inscreve no canal, hein? Tô de olho em vocês aí.